Bom dia, sementinhas e semeadores. Dando continuidade ao nosso assunto de Páscoa, nossa Semana Santa, ontem nós fizemos um vídeo sobre a última ceia. Então hoje a gente vai falar sobre o que pode ter acontecido, o que aconteceu, que a Bíblia fala, né? Depois desse momento em que Jesus explicou para os seus discípulos, para os seus amigos, para os seus seguidores, né? Porque a gente precisa explicar para as crianças o significado das coisas. Discípulo é uma palavra muito grande, muito complicada. Então os discípulos eram os amigos de Jesus, os que acompanhavam Jesus e ajudavam Jesus com o trabalho dele na rua, né, nos bairros, nas cidades. E Jesus contou para os seus discípulos, para os seus amigos, que estava quase na hora de se cumprir uma profecia, né? Uma profecia que, há muito tempo a Bíblia já fala, desde o Velho Testamento, né, que Deus mandaria o nosso Salvador. Foi quando ele mandou Jesus através de Maria, de José, naquela história que a gente vê lá no Natal. E hoje a gente vai dar continuidade. Nós já vimos, vou seguir um livrinho do meu filho aqui. Nós já vimos a entrada de Jesus em Jerusalém. Tem desenho, tem link de desenho, tem vídeo. Nós já vimos a última ceia, né? A questão da humildade. Tem link de desenho e tem a explicação da Tia Tati. E hoje a gente vai ver, o momento, o porquê que Jesus foi preso, tá? Jesus se retirava para orar e ele levava com ele os seus amigos, os seus discípulos. E eu quero fazer uma comparação, né? Na Páscoa, o que você mais vê, o que as crianças mais veem, que elas trazem na escola, é esse amiguinho aqui, não é? Tem música do coelhinho da Páscoa, o que ele traz para mim, não tem? Então, esse coelho tenta roubar o significado da Páscoa. Ele é comercial, não é? Ele é para venda, ele é para história, ele é para faz de conta, ele é para fábula. Muito bonitinho o coelho. Mas a Bíblia fala que Jesus foi comparado a um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é eis o coelho de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia compara Jesus a uma ovelha, um cordeiro. Mas por que não compara um coelho? Qual a diferença do coelho para a ovelha, o cordeiro? Jesus se retirou para orar. E aconteceu que ele botou os discípulos para dar uma olhada em volta, porque ele sabia que estava chegando a hora e queria ser preso, mas ele queria falar com o Pai, com Deus Pai. Então ele foi orar, mas era de madrugada. Aí os discípulos, resolveram dormir. E aí os soldados romanos, eles acharam o lugar em que Jesus estava e o prenderam. E a Bíblia o compara a quem? Ao cordeiro. O coelho é um animal muito fofinho. Só que o coelho, ele é arisco. É um animal agitado. O coelho faz o quê? Pula. E a Bíblia não fala eis o coelho de Deus. Ela fala eis o cordeiro de Deus. Porque Jesus foi manso. Jesus deixou que o prendessem e que o levassem. E os romanos, os soldados, eles tinham ordens de prender porque Jesus estava anunciando que era rei. Quando ele entrou em Jerusalém, em cima do jumentinho, que as pessoas pegavam as folhas e as mantas e jogavam para Jesus passar, o medo era que Jesus tomasse posse de um reinado que não era o que ele queria. Jesus queria ser o rei, como a gente falou da outra vez, do nosso coração. Ele não queria aquele tipo de coroa, não é? Ele não queria esse reinado. E ele, mansinho como um cordeiro, ele foi levado preso.
E quando ele estava na prisão, machucaram muito Jesus. Bateram no rosto de Jesus, arrancaram o cabelo de Jesus, cuspiram em Jesus. Sabe quando a criança faz assim, e aí cospe? E a gente fala, não faz isso, que é feio. Foram isso que fizeram com Jesus. Maltrataram Jesus. E ele foi manso. Ele não saiu pulando, brigando, correndo como um coelho. Ele foi manso. E Jesus foi levado a julgamento. O que é um julgamento? O juiz diz, você está certo, então você está livre. Você está errado, então você está preso. E a morte que decidiram para Jesus, pena de morte, foi uma morte muito terrível. E depois que debocharam muito de Jesus, eles colocaram em Jesus não essa coroa. Eles riram de Jesus, falaram, você não quer ser o rei? Você não diz que é o rei? Então toma a sua coroa. E fizeram essa coroa para Jesus. E colocaram na cabeça de Jesus e apertaram, e esses espinhos entraram na testa de Jesus e Jesus sangrou. Jesus sangrou por amor a mim e a você. Jesus foi levado para o Gólgota, para o Monte do Calvário. E eles falaram que Jesus devia carregar a própria cruz, que seria onde ele seria pregado. Aquela cruz pesada carregou todos os nossos pecados. Tudo que era impuro em nós, Jesus carregou. Imagine o peso daquela cruz. Em carregar toda a maldade, todo o pecado do mundo inteiro. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira, cada habitante que existiu, que existe e que ainda vai existir. Jesus pagou o preço por nós. Porque se não fosse esse sacrifício, todos nós estaríamos mortos. Porque o pecado nos separa de Deus. E todos nós temos pecado. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então esse sacrifício de cruz foi o que reaproximou o homem de Deus. E Jesus foi levado numa cruz, foi pregado numa cruz, por amor a mim e a você. A Bíblia fala que Deus amou o mundo tanto, tanto, que deu o seu único filho manso, Jesus, como cordeiro mudo, ele foi levado em cativeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso foi amor, o mais profundo amor que a gente pode imaginar. Deus dá o filho dele para morrer de uma maneira tão cruel e mesmo assim ter se comportado como um cordeiro manso. Que essa mensagem possa ficar no seu coração. Que você possa lembrar das atitudes do coelho, das atitudes do cordeiro, e repetir comigo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo através do sacrifício da cruz. Amém? Deus abençoe. A gente vai voltar, porque Jesus não ficou na cruz. E esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Amém? Tchau, tchau. Continue semeando.